irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar abaixo o seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando sobre o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor José Gonçalves. Nós vamos continuar, amados irmãos, estudar as lições bíblicas da Escola Dominical. Você que tem a revista, abre a sua revista na lição 4. Nós vamos estudar a lição 4. A lição 1, 2 e 3 já está postada aí no YouTube. Estude a lição 1, a lição 2 e a lição 3 para você entender a lição 4, amém? Então, amados irmãos, nós vamos estudar o seguinte tema: a sutileza da normalização do divórcio. Então, hoje nós vamos continuar o estudo sobre o matrimônio. Nós estudamos na lição passada sobre a imoralidade sexual. Nós vemos que a prática do sexo fora do casamento é pecado. Então, o divórcio, amados irmãos, é uma quebra de aliança. Nós vemos aqui na revista, não sei se os irmãos dá para ver aqui, vou mostrar mais perto para os irmãos. Essa aliança aqui, amados irmãos, são quebra de aliança entre marido e mulher. Então, quando o homem se divorcia, ele está quebrando a aliança com a sua própria esposa. Nós vemos que a Bíblia diz: o que Deus uniu não separa o homem. Então, nós vemos aqui, o texto bíblico, ou textuário, fala o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separa o homem. Abra sua Bíblia aí em Mateus 19, 6. Você que tem a Bíblia Sagrada em casa, acompanha com nós, amém? Aqui, amados irmãos, nós vemos aqui Mateus 19, fala sobre acerca do divórcio. Vamos ler aqui o versículo 6, que fala o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Vamos ler também em Marcos, capítulo 10, de 1 ao 12. Você que tem a Bíblia em casa, abre sua Bíblia também em Marcos 10, de 1 ao 12. Que fala o seguinte: e levantando-se dali, foi para o território da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou-se a ensiná-lo como tinha por costume. E aproximando deles os fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: quem vos mandou, Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo lhe disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou ele está escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim já serão dois, mais uma só carne. Portanto, que Deus juntou não separa o homem. Em caso, tornaram os discípulos interrogaram acerca disso mesmo. Então, amados irmãos, aqui está falando sobre o divórcio. Se nós lemos também o versículo 11, vai falar o seguinte: ele lhe disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adúltera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adúltera. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela condena o adultério. Nós vemos que na lição passada que nós estudamos, que o adultério, antes, no passado, na lei civil, era crime. E agora não é crime mais o adultério. Mas a palavra de Deus, amados irmãos, continua sendo pecado, o adultério. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala que Deus, ele criou macho e fêmea. Então, ele criou homem e mulher. E nós vemos, amados irmãos, então,
Deus, ele reprova o adultério. Deus reprova a prostituição. E aqui fala, verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e dissolúvel. O que é monogâmico? É um só casamento, não 2, 3 casamentos. Nós vemos que aqui fala, ó, casamento monogâmico, em Gênesis 1, 27 e 28. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia aí. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 27 e 28. Fala o seguinte: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele abençoou o casal. Deus lhe abençoou o casamento. E nós vemos, amados irmãos, que Deus criou primeiramente o homem. Nós vemos que Deus criou Adão. Deus fez um profundo sono em Adão. Adão, ele se adormeceu. E naquele momento que ele se adormeceu, Deus fez ele a cirurgia marcante na história. Nós vemos, amados irmãos, que Deus tirou uma das costelas de Adão e formou a nova mulher, que é a Eva. Então, nós vemos, amados irmãos, que Deus, ele fez tudo perfeito. Então, aqui fala, amados irmãos, pelo padrão bíblico, o casamento é constituído por Deus. Então, aqui, nós vemos aqui, amados irmãos, que o divórcio, ele não é do agrado do Senhor. O Senhor reprova o divórcio. Se nós lemos aqui em Malaquias 2:16, abra sua Bíblia em Malaquias 2:16. O último livro do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, que é Mateus. Malaquias 2, versículo 16. Que fala o seguinte: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. O que é repúdio? É desquite, divórcio. Aquele que encobre a violência com a veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Amados irmãos, talvez o casamento não está dando certo. O homem se divorcia. Mas pode até divorciar, amados irmãos, mas não pode casar novamente. Se a mulher estando viva, se o homem casar novamente com outra mulher, está cometendo o adultério. A Bíblia mesmo afirma, nós lemos lá em Marcos, nós lemos aqui o texto, fala claramente, aqui ó, e disse-lhe: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adúltera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido casar com outro, é adúltera. Então, amados irmãos, o adultério é pecado, o adultério é contra as leis de Deus. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, então Deus, ele reprova o divórcio. Então, Deus, ele constituiu o casamento. O homem tem que ser fiel à mulher até a morte e a mulher também ser fiel ao homem até a morte. Só a morte pode separar. Se o homem morrer, a mulher tem como condições de casar novamente, porque ela está viúva. Mesma coisa, se a mulher morrer, o homem ficar viúvo, tem como condições de casar novamente. Mas depois que morrer, quando estiver vivo, não pode casar novamente, porque a Bíblia diz que comete adultério. Então, nós vemos que Deus, ele reprova o divórcio. Então, amados irmãos, Deus, ele não quer isso na vida da família. Nós vemos que a família é constituída por Deus. Nós vemos que Deus fez o homem e a mulher e fez para se procriar, para gerar filhos. Então, nós vemos, amados irmãos, que filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor.
E aqui nós vemos aqui a leitura bíblica em classe, Mateus 19, de 1 ao 9. Nós vamos ler, amados irmãos, por causa, nós temos mais coisas para nós falarmos aqui. Então, o texto, o vídeo vai ficar muito extenso, então não dá para nós falarmos. Era para nós falarmos cada versículo, que entender o texto e o contexto, mas por causa do tempo nós não vamos fazer isso, amém? Nós vamos continuar aqui, amados irmãos, na introdução, que fala o seguinte: o divórcio é entendido como ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Quando que fala que é dissolvido, é quebrado. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos seus efeitos civis. Então, amados irmãos, o casamento, aqui está falando que ele é dissolvido, ele é quebrado. Nós vemos que o homem que faz isso, mas Deus não dissolve o casamento. Deus, ele une o casamento. Deus não quer que o homem se separe, nem a mulher se separe do homem. Então, amados irmãos, o homem, quando ele divorcia, primeiramente ele tem que se divorciar pelas leis civis. Nós vemos que o divórcio, ele demora a sair. Então, o homem, ele prepara os papéis para divorciar da sua ex-mulher, que não deu certo. E, amados irmãos, pode até divorciar, igual eu falei no início da escola dominical, pode até divorciar, mas não pode casar novamente, porque a Bíblia condena isso. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o homem pode quebrar a aliança, mas Deus, ele não quebra a aliança. E aqui a lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto das culturas bíblicas e contemporâneas. Devido à tendência contemporânea de vigorar, o divórcio torna-se banal. Nós vemos que hoje, nos dias atuais, é normal divorciar. Antes, tinha que passar pelo processo do desquite. Antes era desquite. Tinha que passar pelo processo, pela legislação brasileira, pelo poder executivo, pelo poder judiciário e poder judiciário. Então, nós vemos, amados irmãos, que hoje é normal a pessoa divorciar. O divórcio sai até rápido e a pessoa casa novamente. Mas, amados irmãos, Deus, ele condena isso. Deus não quer que o homem sofre, nem a mulher sofre, mas quer que o homem ter alegria, a mulher também ter alegria. Nós temos que ter alegria em nossa família. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e ande nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. A mulher será a videira frutífera na sua própria casa. Nós vemos que a mulher, ela é a companheira do homem. A mulher, ela é que ajuda o homem em todas as maneiras, em todas as fases que o homem passar, pelas dificuldades, tem a esposa para ajudar. Então, amados irmãos, o homem, ele é o cabeça, mas o homem, sendo cabeça, eu sei que ele é que manda, mas não tem que ser mandado com amor. O homem tem que amar a mulher. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que Deus, ele agrada do casamento. Então, o casamento, ele é monogâmico. E nós vemos aqui, a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. E cada cônjuge seja único, que a morte o separe. Então, só a morte pode separar. E aqui fala, amados irmãos, o grego na palavra prostituição é porneia. Então, amados irmãos, prostituição não é adultério. Adultério é uma coisa, prostituição é outra. Adultério é você casar novamente. Prostituição é você ficar, tipo assim, homem ficar com várias mulheres e mulheres ficar com vários homens. Então, isso é prostituição. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 10, que fala o seguinte, 10 e 11. Não, perdão. Gênesis 4 e 19, que fala o seguinte: e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome era Ada e o nome dela Zilá. Nós vemos que Lameque tomou 2 mulheres. Nós vemos que o pecado começou no casal. Nós vemos que foi o primeiro pecado
depois foi o pecado de homicídio, e agora o pecado da bigamia. Nós vemos aqui que houve duas mulheres, então bigamia é duas mulheres. Então nós vemos, amados irmãos, que Lameque teve duas mulheres, aí começou o pecado. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, o divórcio no contexto bíblico. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Então, amados irmãos, nós vemos que na Antiga Aliança, o casamento, Deus, ele aprovou o casamento. O casamento, ele é monogâmico entre homem e mulher. Então, é a união entre os dois. Então, Deus, ele odeia o divórcio. Deus não aprova o divórcio. E aqui, amados irmãos, aqui, o divórcio no contexto do Novo Testamento. No Novo Testamento, Mateus capítulo 19, Jesus mostra o plano original de Deus. O casamento dura para toda a vida. Então, amados irmãos, o casamento é para toda a vida. O casamento não é só metade da vida. O homem pode desfazer do casamento, mas Deus não desfaz do casamento. Então, aqui nós vemos, amados irmãos, que claramente a Bíblia diz no Novo Testamento, se o homem casar com outra mulher, largar sua ex-mulher que casou e casar com outra, comete adultério. A mesma coisa, se a mulher largar seu ex-marido e casar com outro homem, comete adultério. Amados irmãos, a Bíblia, ela condena o adultério. O adultério não é aprovado por Deus. Então, amados irmãos, Deus, ele criou o sexo, mas o sexo deve ser proveitoso no casamento. Nós vemos que o sexo no casamento, ele deve ser sadio. O homem deve satisfazer com a mulher e a mulher também satisfazer com o homem. Então, amados irmãos, Deus não aprova, nem no Antigo Testamento, nós vemos que no Antigo Testamento, Deus ele não aprova o divórcio, Deus aprova o casamento, também no Novo Testamento a mesma coisa. Então, amados irmãos, vamos aqui para o tópico 2, subtópico 2, que fala o seguinte: a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio, por serem as várias, a partir da Constituição de 1988, passou-se a permitir divorciar e recasar quantas vezes. Olha para você ver. De 1988, já permitiu casar, pela Constituição brasileira, se o homem quiser divorciar, pode casar novamente e pode divorciar de novo, casar de novo. Então, amados irmãos, isso é adultério, prática contra o seu próprio corpo, pecado. Nós vemos que Deus, amados irmãos, ele não aprova isso. E aqui fala o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto do divórcio, como cristãos necessitamos saber que aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio. Então, amados irmãos, tem pessoas que separam por coisas simples, separa, vai na justiça para se divorciar. E nós vemos, amados irmãos, que o divórcio ele demora a sair. Ele precisa passar pelo processo, pela justiça. Depois que passar pelo processo da justiça, aí tem que ter o advogado, o homem tem que ter o advogado, a mulher tem que ter o advogado. E depende do juiz, ele vai dar sentença se é para divorciar ou não. Mas, amados irmãos, nós vemos que hoje em dia, hoje está sendo fácil, pelas tecnologias, pelas mídias, pela internet mesmo você consegue se divorciar. Porque, amados irmãos, hoje está sendo muito fácil. Então, amados irmãos, o diabo, ele vem com as suas sutilezas para enganar até os seus próprios escolhidos. Então, amados irmãos, Satanás vem com isso para tirar a vida espiritual do homem e da mulher. Então, amados irmãos, Deus, ele aprova o casamento, ele reprova as práticas pecaminosas fora do casamento. Nós vemos que fora do casamento está pecando com o seu próprio corpo. E a Bíblia diz, irmãos, que o homem peca, mas vem as consequências. Nós vemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos que ele pecou o pecado de adultério com aquela mulher Batseba. Ele ficou com a mulher do seu próprio
comandante, o seu próprio soldado, Urias. Nós vemos que Urias ele era fiel ao seu soldado, fiel ao seu rei, Davi. Nós vemos que Davi era um segundo rei de Israel. Deus aprovou o reinado de Davi. Mas nós vemos, amados irmãos, que ele pecou dois pecados. O pecado de adultério e o pecado de homicídio. Nós vemos que a Bíblia diz em Salmo 51 que ele chorava amargamente, pedindo a Deus perdão, o seu arrependimento, pedindo a Deus para que desse a ele uma nova chance. E nós vemos, amados irmãos, que Deus deu uma nova chance para Davi. Então, amados irmãos, Deus, amados irmãos, ele perdoa. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, amados irmãos, Deus ele não aprova o divórcio, Deus não aprova o adultério, Deus não aprova a prostituição. Nós vemos que tudo isso é o pecado contra a própria natureza pecaminosa, a carne. Nós vemos lá as manifestações das 15 obras da carne, que é a lascívia, prostituição. Então, amados irmãos, é o pecado da carne, é os desejos pecaminosos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que fala, o Estado garante seu aspecto legal, contudo a Escritura defende seu aspecto moral. Trocar a esposa por mais uma jovem ou abandonar o marido, por mais rico e famoso, são práticas normais no mundo. Então, amados irmãos, isso é normal no mundo. Nós vemos que quantos homens largam a sua própria esposa para ficar com as novinhas. E isso, amados irmãos, está contra a lei de Deus. Mesma coisa, se a mulher também larga o seu marido para ficar com um novo rapaz ou um jovem. E aqui, amados irmãos, aqui a Bíblia diz que isso está contra a lei de Deus, está desobedecendo a lei do nosso Deus, a lei da palavra de Deus. Vamos para o terceiro ponto, que fala o seguinte, o divórcio é a prática pastoral. A pessoa do divorciado é uma pessoa como tal, deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe como é dramático. Isso é o sentimento de rejeição, medo e abandono. Então, amados irmãos, a pessoa divorciada, igual eu falei no início aí da escola dominical, a pessoa pode até divorciar, amados irmãos, mas não pode casar novamente. A Bíblia diz que é melhor ficar sozinho para a sua salvação do que você divorciar e casar novamente e perder a sua salvação. E nós vemos, amados irmãos, que a pessoa divorciada, ela passa pelo sentimento de rejeição. Porque, amados irmãos, fica um mal visto. A pessoa tinha um casamento abençoado e, hora para outra, um deles se traiu o seu próprio cônjuge, a mulher traiu seu marido e terminou o casamento e casou novamente. No princípio, o casamento, novamente, é mar de rosa, mas depois é espinhos, e espinhos dobrados. Por que, amados irmãos? Porque Deus, ele quer o casamento. Deus não quer o homem se divorciar, casar, ter outra família. Deus não aprova isso, amados irmãos. Deus aprova o casamento. O casamento, ele deve ser unido entre os dois. Aliança é por isso. Aliança é um compromisso. A aliança é o respeito entre a mulher com o homem e o homem com a mulher. Nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia, ela fala sobre a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal, o que é infidelidade? É traição. Quando o homem é traído pela mulher, o homem pode casar novamente. Mesma coisa, se a mulher sendo traída pelo homem, pode casar novamente. Mas fora isso, amados irmãos, ou abandono também, quando as mulheres abandonam o marido, deixa o marido em casa, não trata do marido direito, não preocupa com o marido, isso é abandono. O homem pode casar novamente também através do abandono. Aqui fala, ó, no caso da infidelidade conjugal depois do casamento, dissolução do casamento, a execução nas as suas duas partes culpadas. Então, a parte não é culpada só do homem, mas também da mulher. Isso, independentemente, deixaria o cônjuge inocente, livre-se para casar de novo. Romanos 7:2.
Então, amados irmãos, a infidelidade conjugal pode casar novamente. A Bíblia fala sobre a infidelidade conjugal. Romanos 7:2. Vamos ler aqui. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver. Então, a mulher deve ser... O que é sujeitar? Obedecer. Então, deve obedecer o marido quando ele viver. E está ligada pela lei. Mas o morto marido está livre da lei do marido. Então, pode casar novamente... Igual eu falei mais uma, pela infidelidade, pela traição. O homem sendo traído pela mulher pode casar com outra mulher. A mesma coisa, se a mulher sendo traída pelo homem, pode casar novamente. Mas se caso não for traição ou abandono, deve honrar o casamento. O homem deve honrar o casamento e a mulher também honrar. Aqui fala, se de sorte vivendo o marido será chamada adúltera, se do outro marido, mas morto o marido livre está da lei. E assim não será adúltero se for do outro marido. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que então nós vemos aqui que aqui fala, amados irmãos, que o casamento é para toda a vida. O casamento, amados irmãos, não é só um tempo, não. É para a vida inteira. E nós vemos, amados irmãos, o casamento não é só mar de rosas. Quantas mulheres acham que o casamento é só mar de rosas? Amados irmãos, no princípio, o casamento é mar de rosas. Mas também, passando os tempos, o casamento começa a ter espinhos. E como nós devemos vencer o casamento? O casamento deve vencer pela oração. Se você está passando tristeza entre a sua vida conjugal, pede a Deus para Deus mudar o casamento, transformar a mulher, transformar o homem. Deus tem poder de transformar. Deus tem poder de mudar. Amados irmãos, nós sabemos que é bom a vida ser mar de rosas. Mas, amados irmãos, na Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Nesse mundo nós teremos aflições. Então, nós vemos, amados irmãos, que o casamento ele passa por fases boas e fases ruins. Mas nós temos um Deus que ele nos ajuda. E aqui fala, amados irmãos, o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio. Diz a respeito de sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Amados irmãos, quantas pessoas pensam em divorciar, mesmo sendo cristãos, pensam em divorciar. Amados irmãos, um conselho que eu dou para os irmãos. Se os irmãos pensam em divorciar, antes de divorciar, peça um conselho pastoral. Converse com o seu dirigente, o que está acontecendo. Conversa na secretaria individual com o seu pastor. Conta para ele o que está acontecendo no seu casamento. E o pastor, ele vai lhe ajudar e vai te dar conselhos. Então, amados irmãos, não chega direto para se divorciar. Pede primeiro conselhos pastorais. Então, a função do pastor é para aconselhar, é para ajudar. Então, amados irmãos, o pastor, ele que cuida das ovelhas. Jesus, ele cuida das ovelhas. A mesma coisa também a função do pastor. A função do pastor é aconselhar. Então, amados irmãos, nós como cristãos não devemos divorciar. Nós conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, primeiramente, você deve conhecer as Escrituras, conhecer a verdade. Você conhecendo a verdade, Cristo, ele te libertará. Então, amados irmãos, nós vemos, amados irmãos, que quantas pessoas divorciam por simples coisas, termina o casamento. Amados irmãos, não é dessa forma que devemos fazer. O que devemos fazer? Primeiramente, pedir a Deus orientação, orar, jejuar. Se você está passando luta no seu casamento, o que você deve fazer? Orar, jejuar, interceder para o seu casamento. Pedir conselhos pastorais também. A Bíblia diz, orar e agir. Amados irmãos, então, o papel da liderança, dos líderes, do pastor é dar conselhos. E aqui fala, amados irmãos, vimos nessa lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos
se enxergarem o divórcio como normalidade. Nós vemos, amados irmãos, hoje o divórcio é normal. Antigamente, amados irmãos, nós vemos que o adultério ele era crime pela Constituição do Brasil. Nós vemos que o homem não podia casar novamente. Hoje é normal, o homem pode casar novamente. Quantas pessoas fazem casamento dentro da própria igreja? Outros casamentos, novos casamentos, largou aquele casamento que é de Deus, que Deus constituiu para casar novamente. Então, amados irmãos, Deus, ele reprova isso. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, amados irmãos, vamos ficar firmes na presença do Senhor. Sabemos que o casamento não é fácil. Passamos luta dentro da nossa própria casa. Mas, amados irmãos, nós devemos pedir a Deus nos dar força, porque Ele nos dá força. Então, amados irmãos, tem vezes que achamos que a luta é demais, mas, amados irmãos, nós vemos que Deus, Ele que nos fortalece. Nós vemos que Satanás, ele vem com os seus ataques para tirar a igreja do Senhor no caminho. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amados irmãos, nós vemos aqui, essa postura plenamente arriscada, até pecaminosa. Isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos. Olha para você ver. Nós vemos que a Bíblia ela é inspirada, ela é inerrante, ela é completa a palavra de Deus. Então, amados irmãos, a palavra ela não erra. A palavra de Deus ela é permanente. Nós podemos até mudar a palavra, mas a palavra ela é a mesma, ela não muda. O homem pode até mudar, pode atualizar a Bíblia, mas a Bíblia não é atualizada, ela já é atualizada. Então, amados irmãos, nós cremos que Deus ele criou o homem e a mulher. Então, Deus não criou vários casamentos. Nós vemos, amados irmãos, que aqui, falando que o casamento, hoje, nos dias atuais, ele tem sido banalizado e o novo casamento tem sido normal. Então, amados irmãos, as pessoas pode casar novamente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Amados irmãos, esse negócio não tem nada a ver, que leva a pessoa para o inferno. E aqui fala, amados irmãos, que o casamento é uma instituição divina. Olha para você ver, é uma instituição divina. Ela é aprovada por Deus. Não é aprovada por homem, mas sim por Deus. Portanto, é devido nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como anormalidade desse ideal divino. Então, amados irmãos, que nós possamos andar dentro da palavra de Deus. Então, Deus ele não aprova o divórcio, Deus não aprova o desquite, Deus não aprova a fornicação. O que é fornicação? Fornicação é quando a mulher está solteira, ela tem relação com o homem casado, ela está cometendo fornicação, a mulher solteira. E o homem casado está cometendo um adultério. E nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia diz que nós devemos tomar muito cuidado. Nós devemos, amados irmãos, a Bíblia diz, se teu olho pecar, é melhor se arrancar os teus olhos, seus dois olhos, do que melhor arrancar eles do que ir para o inferno. Não arrancar fisicamente, mas arrancar espiritualmente, não ver coisas que desagradam a Deus. Então, amados irmãos, nossos olhos devem estar na palavra de Deus, nossos olhos devem estar lendo a Bíblia. A Bíblia diz, leia a palavra de Deus de dia e de noite. Então, amados irmãos, nós estudamos hoje sobre a sutileza do divórcio. Então, Satanás ele veio para enganar, veio para tirar o foco do homem da presença de Deus, a comunhão com Deus. E nós vemos, amados irmãos, que a sutileza ele vem de mansinho para enganar. Então, ele não vem de dois chifres, de rabo, não. Muitas falam, Satanás vem assim. Não, muitas pessoas têm até medo de Satanás quando ele vem assim. Não, Satanás, amados irmãos, ele vem invisível, ele veio para enganar. Mas, amados irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele vem ao derredor, mas o anjo seu está ao redor.
Então, amados irmãos, que nós possamos andar no padrão bíblico, no padrão que ensina a palavra de Deus, que é o casamento. Então, amados irmãos, hoje é normal se divorciar, hoje não tem nada a ver. Mas, amados irmãos, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que isso é o pecado espiritual, é a morte espiritual. O homem pode morrer espiritualmente se praticar esse ato. Porque, amados irmãos, a Bíblia diz, amados irmãos, que o homem não tem contato com Deus quando tem essa infidelidade. Então, amados irmãos, como também como a mulher. Então, amados irmãos, que nós possamos andar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina sobre o casamento. O casamento é para toda a vida. Amém? Vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Senhor, que nós possamos obedecer a Tua palavra. Que nós possamos seguir os Teus mandamentos, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, meu Pai, lâmpadas para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Ó Pai, que nós possamos andar na tua gloriosa luz, Pai. Que nós possamos obedecer, Pai, em todos os momentos, ó Pai. Sabemos que a luta vem, Pai, mas nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que nos ajuda, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada vida assistindo este vídeo, Senhor. Que possa sentir a Tua presença, ó Pai, nesse estudo bíblico, ó Pai. Abençoa cada vida, meu Deus. Amém. Amado, queridos irmãos, nós vamos continuar estudando. Nós vamos estudar a lição 5 no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o seguinte tema. Amados irmãos, nós estamos estudando nas 3 lições, nós estamos estudando sobre a sutileza. Nós vamos falar sobre o seguinte tema. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Amém? Então, até o próximo vídeo. Que